Tanto que a gente tem aquele fluido pré-ejaculatório, lembram daquele fluido pré-ejaculatório secretado pela glândula bulbo-uretral, que é para neutralizar o pH da uretra, que é compartilhado com essa estrutura compartilhada com o aparelho urinário. Então, fica aquele ambiente ácido resultante da urina, então o espermatozoide não consegue sobreviver em pH ácido. Então, esse ambiente ácido ali estaria errado na resposta, e também pouca quantidade de carboidratos. Então, essa outra palavra, pouca, também está errado, porque é justamente essa quantidade de carboidratos que vai ser substrato para ser transformado pelas mitocôndrias que estão lá naquela estrutura que se chama peça intermediária do espermatozoide, para ser transformados em energia, em moléculas de ATP. E essa energia é o que vai fazer o espermatozoide ter o seu batimento flagelar, vai fazer ele se movimentar. Então, nós temos, tanto na vesícula seminal... Oi, pode perguntar. Não, Helena, a gente vai fazer isso mesmo também. Eu tô na aula. Pessoal, só vou pedir que ativem o áudio somente quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Senão atrapalha toda a gravação aqui. Então, vou reativar. Desculpa. Tá? Então, eu vou deixar o áudio de vocês desligado. Se vocês precisarem fazer alguma colocação, vocês ativem o áudio de vocês. Desculpa, eu tava valendo. Então, continuando. Essa pouca quantidade também estaria errado, porque a ideia é que se tenha uma quantidade bastante grande para servir de substrato energético, substrato para ser convertido em energia, para o espermatozoide conseguir transitar pelo aparelho reprodutor feminino. Então, nós tínhamos lá na vesícula seminal, um dos componentes do líquido seminal é a frutose, que é um tipo de carboidrato, um tipo de açúcar. Certo? E esse açúcar vai ser convertido em energia para o espermatozoide. Quando chega dentro do aparelho reprodutor feminino, o espermatozoide ainda tem outra fonte de carboidratos, que é justamente aquela secreção das glândulas uterinas. Na composição da secreção da glândula uterina, nós temos glicogênio, que lembra a glicose, que é um tipo de açúcar. Então, nós temos tanto a frutose, um dos componentes do sêmen, quanto o glicogênio, que é um dos componentes da secreção da glândula do útero, as glândulas uterinas, essas duas são fontes de carboidratos para o espermatozoide conseguir converter esse carboidrato em energia. E aí sim ele conseguir se movimentar e transitar por todo o aparelho reprodutor feminino. Então, essa frase está correta? Não. Por quê? Porque o espermatozoide não vive em um ambiente ácido, ele precisa de um ambiente alcalino e com uma quantidade razoável de açúcar, né? Então não é com pouca quantidade, ele precisa ter uma quantidade razoável para bastante, né? Para ele conseguir usar esse açúcar como fonte energética e aí conseguir se movimentar através do aparelho reprodutor feminino, ok? Número 3, então. Após a ovocitação, o ovócito secundário, ó, então aqui já estaria a resposta lá da primeira questão, ó, após a ovocitação, que é o fenômeno da liberação do gameta feminino, o ovócito secundário é posicionado em qual região do aparelho reprodutor feminino para ser fecundado. Beleza? Então, aonde que ocorre essa ovocitação? A ovocitação ocorre no ovário, certo? No momento que é liberado esse ovócito secundário, ele é coletado por aquelas terminações da tuba uterina, certo? Então, aonde que vai ser fecundado? No córtex do ovário? Não, a gente já sabe que ele sai do córtex do ovário e vai para a tuba uterina, certo? E lá na tuba uterina, então vou tentar desenhar aqui para vocês a tuba uterina, certo? Nós temos aquelas terminações que são as fímbrias, são aquelas projeções do tecido que fazem a coleta do ovócito ovocitado. E aqui na ponta nós temos o ovário,
certo? Então, esse ovócito é liberado aqui pelo ovário, coletado pelas fímbrias e vai ser posicionado nessa região da curvatura da tuba uterina, certo? E é nessa região aqui que ocorre a fecundação, certo? Então, é nas fímbrias da tuba uterina? Não, as fímbrias da tuba uterina, elas fazem a coleta do ovócito. Mas esse ovócito segue o trânsito pela tuba uterina e se posiciona nessa região da curvatura da tuba uterina, que é chamada de ampola, certo? Então, é na transição da tuba uterina para o útero, então aqui no final da tuba uterina, nós já temos a abertura da cavidade uterina, então a transição seria nessa região aqui, que não é também, né? Então não é na transição entre a tuba e o útero. Aqui nessa região da transição da tuba uterina para o útero, nós já temos uma massa celular, então a fecundação não ocorre ali. Por ali vai passar já uma massa formada por muitas células, em torno de 12 a 32 células, aquela estrutura conhecida como mórula, certo? Então a chegada do embriãozinho recém-fecundado, quando passa por essa transição entre tuba uterina e útero, nós chamamos de mórula. Então, é a mórula que chega na cavidade uterina. E aqui fica, a fecundação ocorre na cavidade uterina? Não, a gente sabe que não ocorre na cavidade uterina, que a fecundação ocorre na tuba uterina, mais especificamente na região da ampola. Então, à medida que esse ovócito for ovocitado, ou seja, liberado, ele vai permanecer na região da ampola por volta de 24 horas, certo? Então, se a fecundação não transcorrer dentro desse período de 24 horas, aí esse ovócito ele vai ser degenerado, ele vai morrer e depois vai ser liberado junto com as secreções menstruais, certo? Então, resposta da número 3 seria a letra D, na região da ampola, que é a curvatura da tuba uterina, certo? Número 4, então. Qual a definição do processo de capacitação? Então, quando a gente viu na aula de fecundação, nós vimos o que significava o processo da capacitação. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar que a capacitação, quem é que sofre esse processo de capacitação? Quem é que se torna capaz de fecundar? É o espermatozoide, tá? Então, aqui nós temos, vou tentar desenhar um espermatozoide aqui. Então, quem sofre esse processo de capacitação é o espermatozoide, certo? Qualquer outra coisa envolvendo outra estrutura não está correta, ok? Então, aqui, ó, falando, letra A, remoção da zona pelúcida para o processo da anidação. Não é porque a zona pelúcida está presente lá no folículo ovariano, certo? Lá no ovócito. Então, essa aqui não é, ok? Letra B, viabilização do ovócito secundário para ser fecundado. Também não, nós já vimos que o processo da capacitação ocorre no espermatozoide, não no ovócito. Maturação final do espermatozoide. Ó, tem espermatozoide, pode ser essa aqui, mas vamos seguir. Na transição entre tuba uterina e útero. Não faz nem sentido essa resposta aqui. Isso aqui, inclusive, era uma alternativa da questão anterior, certo? Então, isso aqui não faz sentido nenhum. Não está nem relacionado ao que está sendo perguntado. Letra E. Capacitar o aparelho reprodutor feminino para receber o zigoto. Tá, aqui está escrito capacitar, talvez gere um pouquinho de confusão, porque o nome do processo é capacitação, mas aqui ligado ao aparelho reprodutor feminino. Nós sabemos que a capacitação, quem sofre é o espermatozoide. Então, a resposta seria maturação final do espermatozoide para que este possa fecundar o ovócito. O que ocorre nesse processo de capacitação? Lembram que eu falei que na cabeça do espermatozoide ele tem uma série de proteínas, certo? E neste processo de capacitação, quando ele entra no aparelho reprodutor feminino, toda aquela produção das glândulas uterinas, o conteúdo daquelas glândulas uterinas tem algumas enzimas que acabam degradando essas proteínas da cabeça do espermatozoide.
a degradação dessas proteínas torna o espermatozoide capaz de fecundar, ok? Então, o processo de capacitação, ele se resume à degradação das proteínas da cabeça do espermatozoide, ou seja, que estão presentes na membrana da cabeça do espermatozoide, e essa degradação dessas proteínas torna o espermatozoide capaz de fecundar, de encontrar o ovócito e penetrar nesse ovócito, ok? Sem esse processo de capacitação, ele não é capaz de conseguir penetrar no ovócito, ok? Então, a resposta correta é a letra C, que é um processo final de maturação do espermatozoide que ocorre somente dentro do aparelho reprodutor feminino para que haja a fecundação do ovócito. Então, número 4, letra C. Vamos para a questão número 5. Qual das células gaméticas que é responsável pela definição do sexo do embrião? Certo? Então, a gente viu. Primeira coisa que a gente tem que saber é tomar ciência da carga genética masculina e da carga genética feminina. Então, as células femininas, então vamos desenhar aqui o símbolo do feminino, elas têm uma carga genética de 46 cromossomos. Dentro desses 46 cromossomos, nós temos um par de cromossomos sexuais, que são X, X, ok? Por outro lado, nos indivíduos masculinos, nós temos também os 46 cromossomos, e dentro desses 46 cromossomos, nós temos um par de cromossomos sexuais, que são X e Y, certo? Então, o que a gente viu lá quando eu expliquei meiose, lá nas primeiras questões? Nós vimos que nós temos, na primeira meiose, uma separação dos cromossomos homólogos. Esses dois cromossomos, X e X da mulher, são os cromossomos homólogos. Quando ocorre a formação do gameta, nós temos essa separação. Então, nós temos gametas que vão ter a carga cromossômica X ou a carga cromossômica X também. Então, aqui, na gametogênese feminina, nós formamos gametas somente com o cromossomo X. X vindo desse lado e X vindo desse lado aqui também, certo? Então, todos os gametas são com o cromossomo sexual X. Já no masculino, nós temos, na primeira meiose, a separação dos cromossomos homólogos, e aí 50% dos espermatozoides formados vão ter a carga genética X. Os outros 50% vão ter carga genética Y. Então, nessa proporção, 50 para um, 50 para o outro, certo? 50 vão ser X e 50 vão ser Y. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Metade da população de espermatozoides vai ser X e a outra metade vai ser Y. Então, se nós combinarmos o cromossomo sexual X proveniente da mãe com o cromossomo X proveniente do pai, nós formamos XX, que é feminino. Se nós tivermos o cromossomo X proveniente da mãe e o Y do pai, aí vai ser masculino, certo? Então, quem define o sexo do embrião é o espermatozoide, porque esses espermatozoides eles podem ter carga genética do cromossomo X ou do cromossomo Y, certo? Então, vamos para as respostas. Letra A, o ovócito, pois ele carrega o cromossomo X. A resposta está correta, mas não é o ovócito que determina o sexo do embrião, porque ele só carrega X. Então, ele não contribui com outra coisa a não ser o cromossomo sexual X, certo? Então, não é o ovócito. A gente acabou de ver pela explicação que é o espermatozoide. Novamente aqui, ó, o ovócito, então a gente já sabe que não é essa resposta, pois só ele pode carregar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Então, além de não ser a alternativa correta, a frase não está correta, porque o ovócito só carrega cromossomo X. Então, essa aqui está incorreta, totalmente incorreta. Letra C. O sexo é definido de forma aleatória, pois ambas as células, tanto o ovócito quanto o espermatozoide, podem apresentar o cromossomo X ou Y.
Então, a gente já viu que não é bem assim. Os ovócitos, eles vão apresentar somente o X. Os espermatozoides, sim, podem ser X ou Y. Então, não acontece de forma aleatória. Tá? Então, isso aqui também está totalmente errado, ok? Letra D e letra E, ficaríamos em dúvida pelo início da resposta. Ó, o espermatozoide e aqui também o espermatozoide. Até aqui está correta as duas. Agora vamos ver a justificativa. Pois só ele, só o espermatozoide, pode carregar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Foi exatamente isso que a gente viu aqui em cima. Ou os espermatozoides vão ter o cromossomo sexual Y ou o cromossomo sexual X. Mas vamos ver o que está escrito na letra E também. O espermatozoide, pois ele carrega somente o cromossomo X. Tá aqui em cima a gente sabe que ele pode carregar ou o X ou o Y, certo? Então não é somente o X, a letra E também está errada e a gente fica com a letra D de dado, certo? Então essa seria a resposta correta da número 5. Seguimos então. Número 6. Durante o processo de fecundação, o espermatozoide cruza primeiro uma camada de glicoproteínas, conhecida como zona pelúcida, através da ação de enzimas localizadas no acrossomo. Essa frase está correta? Por quê? A frase ela está quase 100% correta, ok? Somente tem uma palavra que está errada, certo? Então, essa palavra dentro dessa frase está quase tudo correto, com exceção dessa palavra primeiro. A zona pelúcida realmente é uma camada de glicoproteínas que recobre o ovócito, mas ela não é a primeira camada que o espermatozoide vai cruzar. Então, nós vimos as sucessivas etapas do processo de fecundação, onde a primeira camada que o espermatozoide vai cruzar é aquela camada de células, umas células foliculares que ficam em torno do ovócito. Então, temos uma camada de células foliculares, abaixo nós temos a zona pelúcida, e aí, então, nós temos o ovócito. O nome dessa camada de células é chamado de não é coronavírus, tá, pessoal? É corona radiata, certo? Então, corona porque ele lembra como se fosse uma coroa de células que fica no entorno do ovócito, certo? Então, essa é a primeira camada que o espermatozoide tem que cruzar através das enzimas que estão localizadas no acrossomo. Vocês lembram o que é o acrossomo? Então, nós tínhamos lá o flagelo do espermatozoide, nós tínhamos uma região intermediária, que é a peça intermediária, e na terminação nós temos a cabeça do espermatozoide. Bem na ponta da cabeça do espermatozoide, nós temos uma bolsinha repleta de enzimas. Essa bolsinha aqui, que é intracelular, ou seja, está localizada dentro do citoplasma desse espermatozoide, é o acrossomo. Então, quando ele estabelece o contato com toda essa estrutura do ovócito, com a corona radiata, mais a zona pelúcida e no centro o ovócito, esse acrossomo começa a liberar enzimas. E essas enzimas que estão contidas no acrossomo, elas desfazem as ligações entre duas células. As células começam a se desagrupar. E aí o espermatozoide consegue cruzar essa primeira camada, que é a corona radiata. Quando atinge a zona pelúcida, aí todo o acrossomo se abre e aí nós temos a liberação de todas as enzimas. E aí nós temos essa degradação da zona pelúcida para que o espermatozoide consiga estabelecer um contato direto com o ovócito, ok? Então essa frase está quase 100% correta, com exceção da palavra primeiro, certo? Porque primeiro o espermatozoide cruza a corona radiata, que são células foliculares, lá do folículo ovariano. No momento da ovocitação, ele vem junto com o ovócito, certo? Então a frase está correta? Não. Por quê? Porque não é a primeira camada, a zona pelúcida. A primeira camada é a corona radiata.
Número 7. Qual o nome do processo que impossibilita a entrada de mais de um espermatozoide no ovócito durante o processo da fecundação? Ok? Então, a gente viu que quando o espermatozoide consegue cruzar a corona radiata, degrada um pedacinho da zona pelúcida para conseguir estabelecer o contato com o ovócito, e ele consegue penetrar no ovócito, nós temos uma série de grânulos que ficam bem na periferia do ovócito, que são liberados nessa zona pelúcida. E quando esses grânulos corticais são liberados na zona pelúcida, muda completamente a composição da zona pelúcida e o espermatozoide não consegue mais degradar essa zona pelúcida. Então, não ocorre a degradação da zona pelúcida, impossibilitando com que novos espermatozoides consigam penetrar neste ovócito. Obviamente, às vezes ocorre desse processo não ser 100% eficiente. Aí ocorre aquelas anomalias genéticas de triploidia, quando mais de um espermatozoide consegue penetrar. Obviamente, isso não é uma situação comum. O normal é um espermatozoide entra, ocorre esse fenômeno de liberar essas vesículas, essas vesículas corticais, para que ocorra uma mudança na composição da zona pelúcida, impedindo a entrada de novos espermatozoides. Qual o nome desse processo? Capacitação, a gente sabe que não é. A capacitação ocorre lá nos espermatozoides e a gente já viu o que significa. A nidação é a implantação do blastocisto na parede uterina. Também não é. Então, a gente já sabe que isso não é. Bloqueio fecundativo. O nome é bastante sugestivo, mas a gente não viu essa terminologia em nenhuma das aulas. Então, bloqueio fecundativo também não é, ok? Até porque não é um bloqueio da fecundação, até porque a fecundação já ocorreu, ok? Então, ocorrendo durante o processo da fecundação. A fecundação ocorre, então não faria sentido essa alternativa chamada bloqueio fecundativo. E aí fica essas duas alternativas, reação pelúcida e reação zonal. A reação ocorre justamente na zona pelúcida. Então, essa aqui é uma resposta que seria um pega-ratão. Olhem, ela está na alternativa letra A, que é para bater o olho e marcar essa questão. Não é essa resposta. A gente não viu essa terminologia e a gente sabe que essa reação que ocorre na zona pelúcida é chamada de reação zonal, ok? Então, a reação zonal é toda essa reação da liberação dos grânulos corticais que mudam a composição da zona pelúcida, impedindo com que ela seja degradada pelas enzimas do acrossomo, que são liberadas pelo espermatozoide, certo? Com isso, nós temos somente a entrada de um espermatozoide. Quando ele entra, esses grânulos são liberados, impedindo, bloqueando a entrada de novos espermatozoides. Então, a letra correta é a letra E, reação zonal. Ok? Seguindo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, me interrompam, tá certo? Espera aí que tem alguma mensagem aqui. Era só para inserir o Rodrigo. Beleza. Thaís caiu. Se alguém puder resgatar ela e colocar ela de volta, eu agradeço. Tá? Tinha caído, eu coloquei ele de novo. Ah, tá certo. Só ver mais uma coisinha antes da gente continuar. Pessoal, se vocês puderem adicionar a Rejane, eu não estou conseguindo botar ela para dentro, ela está me pedindo para ser adicionada. Então, se vocês puderem mandar o link para ela, eu agradeço também. Tá? Não sei se ela já conseguiu entrar, deixa eu ver aqui na lista. Ah, não, ela já está dentro. Beleza. Ela já conseguiu entrar. Ok? Então, seguimos aqui nas nossas... Tá certo. Então, seguimos aqui nas nossas questões. Número 8. Assinale a alternativa que descreve um evento que não ocorre durante a fecundação, certo? Então, destacando aqui o não ocorre durante a fecundação. Então, na aula de fecundação, que foi umas 2 aulas atrás, a gente viu que a fecundação ocorre em várias etapas, certo? O que acontecia durante a fecundação?
nós tínhamos o cruzamento dessa primeira camada, que é a camada da corona radiata, com a liberação de enzimas do acrossomo, principalmente a hialuronidase, certo? Depois, nós tínhamos uma degradação local, no local específico aonde o espermatozoide está penetrando, ocorre uma degradação local da zona pelúcida. Ele consegue atravessar a zona pelúcida e estabelecer o contato com o ovócito. Estabelecendo esse contato, ele consegue jogar todo o seu conteúdo intracelular para dentro do ovócito. Aí se dá a fecundação. Quando ocorre essa penetração do espermatozoide no ovócito, ocorre a reação zonal, bloqueia a zona pelúcida, não tem mais entrada do espermatozoide. Quando ocorre essa penetração do espermatozoide, o que nós temos ainda? O término da segunda meiose, certo? E aquele ovócito secundário passa a ser chamado de óvulo, certo? Dentro do óvulo, nós temos o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino. Quando ocorre a fusão dos dois pronúcleos, nós temos a formação do zigoto. Então, todos esses eventos ocorrem durante a fecundação. Agora, vamos ver dentro da descrição aqui qual que não ocorre durante a fecundação. A liberação dos grânulos corticais. Sim, ocorre, e o nome dessa liberação causa a chamada reação zonal, que a gente acabou de ver na questão anterior. Então, isso aqui ocorre durante a fecundação, então não é a resposta correta. Degeneração da zona pelúcida. Ocorre uma degeneração, mas essa degeneração é mais local, certo? É somente no ponto onde o espermatozoide está penetrando, certo? Então, para ficar um pouco mais correta essa questão, a resposta, a letra B deveria ter uma degeneração total da zona pelúcida. Então, ela não é uma degeneração total, porque é justamente essa zona pelúcida que ocorre a reação zonal e impede a entrada de novos espermatozoides. Então, isso aqui não ocorre a degeneração total da zona pelúcida. Ocorre a ruptura do acrossomo. Lembra do acrossomo? É aquela estrutura na ponta do espermatozoide, certo? Que tem uma série de enzimas, então esse aqui é o acrossomo, que vão liberar as enzimas, permitindo com que ele consiga atravessar as camadas até estabelecer o contato com o ovócito. Então, ocorre a ruptura do acrossomo. Então, também não é. Término da segunda meiose no ovócito ocorre também. E esse término da segunda meiose pode formar o segundo corpúsculo polar e até mesmo formar o terceiro corpúsculo polar. Então, a letra E também ocorre. Que eu acabei de falar para vocês que o término da segunda meiose ocasiona a formação do segundo e, às vezes, também do terceiro corpúsculo polar. Então, a resposta mais adequada para essa questão seria a letra B. Nós não temos a degeneração total da zona pelúcida, porque é nela que se dá aquela reação zonal, o bloqueio da entrada de novos espermatozoides. Então, a zona pelúcida ainda é importante aqui, ela não pode ser totalmente degradada. O espermatozoide que conseguiu penetrar, ele fez somente um furinho e conseguiu ter acesso até o ovócito. O resto da zona pelúcida se mantém intacta. E ela só vai ser totalmente degenerada quando o zigoto, ou aquela estrutura, aquela massinha de células já fecundada e já em processo de divisão, chegar lá na cavidade uterina. Aí nós temos uma degeneração da zona pelúcida e isso permite com que haja a implantação do blastocisto na parede uterina, ok? Então a zona pelúcida ela só é degenerada lá na frente, lá quando o blastocisto atinge a cavidade uterina, ok? Então a resposta seria a letra B. Oi. O corpúsculo polar eu relembrei na questão que eu estava explicando a meiose. O que é o corpúsculo polar? Na primeira divisão meiótica, vou fazer novamente aqui. Na primeira divisão meiótica, nós temos uma célula com 46 cromossomos
e essa célula vai duplicar o seu material genético. Então, são 46 cromossomos com DNA duplicado. Na gametogênese feminina, nós formamos, na primeira meiose, uma célula com 23 cromossomos, aqui com material genético duplicado, certo? E na primeira divisão meiótica, nós formamos uma outra célulazinha que é inviável. Ela forma um corpúsculo que é chamado de corpúsculo polar. Então, aqui nós temos uma célula viável, e essa aqui é uma estrutura que tem a metade da carga genética, mas é uma estrutura que não é viável, certo? É uma célula que não é viável, ela não tem citoplasma, não tem organelas, ela somente tem a metade da carga genética. Essa célula viável aqui, ela vai sofrer a segunda meiose, certo? E essa segunda meiose vai ter que dividir agora esse material genético duplicado. 23 cromossomos para cá e 23 cromossomos para cá. Lembrando que aqui nós tínhamos 23 duplicados. Então, essa duplicação, uma vai para uma célula e a outra vai para um outro corpúsculo polar, certo? Então, aqui forma o primeiro corpúsculo polar na primeira meiose, e na segunda meiose, aqui na meiose 2, forma o segundo corpúsculo polar, certo? Que é outra estrutura que não é viável. Então, essa célula dá origem a uma célula viável, aqui, que é o óvulo, e essa aqui é o corpúsculo polar, o segundo corpúsculo polar. Por que eu falei que pode ter o segundo ou até mesmo o terceiro corpúsculo polar? Porque a segunda meiose também pode acontecer lá no primeiro corpúsculo polar, e aí formar dois corpúsculos polares. Lembrando que esse corpúsculo polar também tem um material genético duplicado. E aí fica 23 nesse aqui e 23 nesse aqui. Esse processo da meiose ou da gametogênese feminina é diferente da masculina. A masculina, de uma célula precursora, formam-se 4 espermatozoides. Na gametogênese feminina, de uma célula precursora, forma um ovócito somente, certo? O restante das outras 3 são corpúsculos polares. É uma célula atrofiada, uma célula que não é viável de continuar o processo de divisão celular, de metabolismo. Ela não tem mais componentes celulares que tornam ela viável. Então, forma essa estrutura chamada de corpúsculo polar, certo? Ok? Beleza. Seguimos, então. Questão número 9. Qual o nome da primeira célula formada após a fecundação e após a fusão dos pronúcleos masculinos e feminino? Ok? Então, quando a gente tem a fecundação, o encontro do espermatozoide com o ovócito, nós temos a liberação do material genético do espermatozoide dentro do ovócito, e aí formam-se os 2 pronúcleos. Quando esses pronúcleos estão separados dentro desse ovócito, nós temos o término da segunda meiose e a formação do óvulo, certo? Mas o que a questão está pedindo? É após a fecundação e após a fusão dos pronúcleos. Quando os 2 pronúcleos se fundem, ou seja, nós temos uma célula e dentro tem o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino. Essa célula vai ter uma fusão desses 2 pronúcleos. Esses 2 pronúcleos, eles vão se tornar uma única coisa. Quando eles se tornam uma única estrutura, aí nós temos uma célula chamada de zigoto. Antes da fusão, essa célula aqui é chamada de óvulo. Certo? Então, o óvulo é o produto final do término da segunda meiose, certo? E quando ocorre a junção da carga genética proveniente do pai com a carga genética proveniente da mãe, e aqui restabelecendo os 46 cromossomos, nós temos o zigoto. Então, é isso aqui que a questão está pedindo. É depois da fecundação, aqui é depois da fecundação, mas depois também da fusão dos pronúcleos. Então, é essa célula que ele está pedindo. Então, a resposta seria letra D, zigoto. Ovócito não é,
obviamente, porque o ovócito ele é a célula, a nomenclatura da célula antes da fecundação, então essa aqui não é. O óvulo, ele até seria a resposta ao óvulo se a questão fosse até aqui, ó. Então, até, ó, qual o nome da célula formada após a fecundação e o término da segunda meiose? Aí seria óvulo. Como ele está pedindo depois da fusão dos pronúcleos masculino e feminino, então não é óvulo. A mórula, a gente não está falando de uma única célula, a gente já está falando de uma massa celular. Então, a mórula vem no estágio sucessor, bem depois. Então, também não é. E o blastômero é o nome da célula após a primeira divisão. Quando o zigoto forma a primeira divisão mitótica, formam-se 2 blastômeros. Quando se dá a segunda divisão mitótica, formam 4 blastômeros. Depois formam 8 blastômeros. E assim por diante, certo? Então, blastômero é o nome das células após a primeira divisão mitótica, que a gente chama de clivagem. Então, a letra A também não é. Então, a resposta correta seria a letra D, o zigoto, ok? Porque é depois da fecundação, depois que o espermatozoide entrou no ovócito, terminou a segunda meiose, formou os 2 pronúcleos e ocorreu a fusão, a junção dos 2 pronúcleos, restabelecendo a diploidia, ou seja, os 46 cromossomos. Então, o nome dessa célula é denominada de zigoto. Número 10. As primeiras divisões celulares, após a formação do zigoto, então aqui nós temos a formação do zigoto. Agora, esse zigoto vai começar a proliferar, a se dividir por mitoses, ok? Essas primeiras divisões celulares são chamadas de clivagem. Clivagem. E essas clivagens nada mais é do que mitoses. Então, são sucessivas mitoses que o zigoto vai começar a passar para formar e expandir a população de células. De uma formar 2, de 2 formar 4, de 4 formar 8 e assim por diante. Então, as primeiras divisões celulares após a formação do zigoto ocorrem em que parte do aparelho reprodutor feminino? No ovário? Não. No ovário, a gente sabe que ocorre a ovocitação e a fecundação já ocorre na tuba uterina. Então, é da tuba uterina em diante. No ovário, não pode ser, né? Essas primeiras mitoses ocorrem no canal vaginal? Também não, né, pessoal? Se a gente tem a fecundação ocorrendo lá na tuba uterina, as primeiras divisões vão ocorrer próximos à tuba uterina, certo? Então, aqui também não é. No canal vaginal, a gente não tem nem essas clivagens, nem a estrutura fecundada nem vai para o canal vaginal. Só vai passar pelo canal vaginal no momento do nascimento. Então, na cavidade uterina a gente tem mitoses acontecendo, mas não são as primeiras divisões. As primeiras clivagens não ocorrem na cavidade do útero. Na cavidade do útero vão ocorrer mitoses, mas não as primeiras, certo? Então, aqui ela não está correta. Ocorre no colo uterino. O que é o colo uterino? É a abertura ali entre o canal vaginal e a cavidade uterina. Obviamente, também não é no útero que ocorre isso. Então, essa aqui está incorreta. Então, só para a gente relembrar, nós temos aqui a estrutura da tuba uterina. Essa terminação são as fímbrias, essa estrutura são as fímbrias, que são pequenas projeções que fazem a coleta do ovócito, para posicionar esse ovócito nessa região da curvatura, onde vai ocorrer a fecundação nessa região chamada de ampola. Ocorrendo a fecundação, formando o zigoto, ele vai seguir o seu trânsito pelo restante da tuba uterina até chegar na cavidade do útero. Então, está aqui a cavidade do útero. Aqui no final nós temos o colo uterino, certo? E na sequência nós temos o canal vaginal. Aqui tem a outra tuba uterina. Então, ocorrendo a fecundação nessa região aqui, as primeiras clivagens ocorrem no trânsito pela tuba uterina, ok? Até chegar aqui na cavidade uterina, já no estágio de mórula.
Então, ele chega com o estágio de mórula que tem em torno de 12 até 32 células. Então, as primeiras clivagens ou as primeiras divisões celulares que vai expandir essa população ocorrem no trânsito pela tuba uterina. Então, a resposta correta seria a letra C, na tuba uterina. Número 11. Ao atingir a cavidade uterina, a massa celular definida como mórula, então, como eu acabei de falar para vocês, vem todo o trânsito de células até chegar na cavidade uterina. Quando chega na cavidade uterina, nós temos essa estrutura chamada de mórula. Então, quando chega a mórula na cavidade uterina, começa a formar uma pequena cavidade no interior da mórula. Então, pensem na mórula como uma massa formada por 12 até 32 células. E dentro dessa massa de células, começa a formar uma pequena cavidade no seu interior. Quando ocorre essa transformação, nós saímos do estágio de mórula, e quando começa a formação dessa cavidade, surge o blastocisto. Então, surge essa estrutura chamada de blastocisto, ok? O blastocisto contendo essa cavidade que vai ser preenchida pelo quê? Pelo fluido, ou a secreção das glândulas uterinas. Essa secreção começa a penetrar nessa massa de células e formar uma cavidade. Se o nome dessa estrutura é chamada de blastocisto, o nome da cavidade que tem no centro desse blastocisto, então, lembra que forma uma estrutura assim, e nós temos um conjuntinho de células que fica numa das extremidades, e aqui nós temos a cavidade do blastocisto, ou também chamada de cavidade blastocística, ok? Então, não é cavidade zigótica, até porque no zigoto não tem nenhum tipo de cavidade. Não é cavidade uterina, porque a cavidade uterina é a estrutura do órgão, certo? Aquela parte oca do próprio órgão e não do embriãozinho fecundado. Aqui nós temos a cavidade amniótica e a cavidade coriônica. Então, essas duas são estruturas no desenvolvimento do embrião, mas que vão estar presentes numa etapa posterior, depois que ocorreu a implantação e quando ele já está num estágio mais desenvolvido. Então, essas duas também não é. Cavidade amniótica, que é a cavidade superior, e a cavidade inferior, sendo o saco vitelínico, e toda essa estrutura recoberta pela cavidade coriônica, ok? Então, cavidade coriônica também não é. Só sobra a cavidade blastocística, que leva o próprio nome da estrutura. Se o nome é blastocisto, o nome da cavidade é cavidade do blastocisto, ou também chamada cavidade blastocística, ok? Então, a resposta seria a letra E. Número 12. Antes do processo de implantação na camada funcional do endométrio, lembra que nós tínhamos no endométrio a camada basal e a camada funcional. A camada funcional é aquela camada mais superficial, a que fica em contato direto com a cavidade do útero, e é essa camada que sofre a descamação. Em todo o ciclo menstrual, a mulher perde toda a camada funcional. Depois ela é toda ela refeita para deixar o útero pronto para receber o embrião, ou pronto para receber a massa celular que foi fecundada para a sua implantação. O nome desse processo de implantação na camada funcional é chamado de nidação, certo? Então, esse é o nome do processo de adesão, de implantação do blastocisto na parede do endométrio, mais especificamente na camada funcional. Então, antes de ocorrer esse processo, o blastocisto ele vai sofrer uma pequena diferenciação em duas camadas diferentes, certo? Então, o que é o blastocisto? É aquela estrutura que tem a cavidade blastocística. Então, lembram? Nós tínhamos uma estrutura, uma massa de células, que tem uma massa de células que fica mais interna, posicionada em um dos polos dessa estrutura, e uma massa de células que vai recobrir toda essa estrutura.
certo? E aqui nós temos essa primeira diferenciação. Essa camada aqui leva um nome, e essa massa celular interna leva outro nome. E aqui nós temos a nossa cavidade blastocística. Então é isso que está perguntando, qual o nome dessa camada que recobre toda a estrutura e qual o nome dessa massa de células internas, ok? Aqui nós temos, então, as alternativas, começando pela letra A, embrioblasto e trofoblasto. Então, o que significa a palavra embrioblasto? O blasto, como eu falei para vocês, é uma estrutura precursora, que vai dar origem a alguma coisa. Neste caso, vai dar origem ao embrião. Então, por isso é chamado de embrioblasto. E a outra estrutura é chamada de trofoblasto, ou seja, vai dar origem ao trofo. O trofo significa estruturas que vão nutrir o embrião, certo? Que é exatamente essa a resposta. Quando nós temos essa formação do blastocisto, antes de ocorrer a nidação, nós temos a diferenciação dessas duas camadas. A massinha mais interna de células chamadas de embrioblasto e a camada de células que reveste toda a estrutura chamada de trofoblasto. E aí nós temos essa primeira diferenciação em dois conjuntos de células com funções distintas. O embrioblasto, que vai dar origem ao embrião, e o trofoblasto, que vai dar origem a todas as estruturas que vão dar sustentação, principalmente sustentação nutricional para o embrião, ok? Na sequência, aí sim nós temos esse trofoblasto se diferenciando em sincício trofoblasto e citotrofoblasto. Mas aí ocorre depois que ocorreu a nidação, a implantação na camada funcional do endométrio. A etapa seguinte da nidação é essa diferenciação do sincício trofoblasto, que é aquela estrutura que vai invadir, é aquela linha de frente de invasão do endométrio para criar um espaço para inserir toda essa estrutura celular dentro da camada do endométrio, ok? E o citotrofoblasto, que reveste toda essa estrutura, beleza? E aí, quando ele começa a se desenvolver, nós temos nessa estrutura chamada embrioblasto uma primeira diferenciação, a formação do hipoblasto, que é uma camada de células que vai ficar nessa região de baixo aqui. Dessa massinha interna chamada embrioblasto vai se diferenciar uma camada chamada hipoblasto. E, consequentemente, as células que vão ficar em cima vão ser chamadas de epiblasto, certo? Então, a letra B e a letra C são etapas que sucedem esse processo da nidação. Então, antes de ocorrer a nidação, nós temos essa subdivisão na letra A. Agora vamos ver por que a letra D e a letra E não está certo. A letra D fala em duas camadas chamadas de blastômero e hipoblasto. O hipoblasto realmente é uma camada. Agora, blastômero é o nome das células. As células que compõem essa massa dessa estrutura que foi fecundada, essas células são os blastômeros. Então, aqui não é uma camada de células. Então, essa aqui estaria errada. E a letra E fala em hipoblasto e hiperblasto. A gente nunca falou em estrutura chamada hiperblasto. A gente sempre falou em hipoblasto embaixo e epiblasto em cima. Agora, hiperblasto não existe. Então, essa aqui também não está correta. E a letra B e a letra C, elas existem, são estruturas do embrião, do blastocisto, mas que vêm em etapas posteriores, vem mais para frente, depois da nidação. Então, a resposta correta seria a letra A, embrioblasto, e o trofoblasto. Número 13. Qual o nome do processo de implantação do blastocisto na camada funcional do endométrio? A gente acabou de ver, está aqui em cima o nome desse processo. Ó. O processo de implantação na camada funcional do endométrio é chamado de nidação. Então, está aqui a resposta correta. Fecundação, ela ocorre antes, é a junção dos dois gametas. Obviamente, não é. A capacitação é aquele processo de tornar o espermatozoide capaz de fecundar o ovócito. Então, é um processo que ocorre somente no espermatozoide. Então, também não é.
inserção endometrial. O nome ele é bem sugestivo, a gente está inserindo o blastocisto no endométrio, mas não é a terminologia correta, então essa aqui também não é. A clivagem, como a gente já viu e já falou nas questões anteriores, a clivagem é o nome do processo de mitose, as mitoses iniciais que ocorrem no zigoto. Então, essas mitoses iniciais são chamadas de clivagem, então não é o processo de implantação. O nome do processo de implantação é a letra E, nidação, certo? Então, resposta da 13 é a letra E. 14. 14 nós temos uma frase bem extensa e pergunta se essa frase está correta ou não. Então vamos ler a frase. Quando se dá a implantação do blastocisto na parede uterina, um processo que a gente já viu que tem o nome de nidação, certo? Então, até aqui, ó, no final da primeira semana de desenvolvimento embrionário, então, todo esse processo que está sendo dito no início da frase é conhecido por nidação, ok? Então, está aqui uma definição desse processo de nidação. Então, quando ocorre esse processo, inicia-se um outro processo de produção da gonadotrofina coriônica humana, certo? Então, é aquele hormônio que a gente conhece como HCG, certo? Ou alguns conhecem pelo beta-HCG, certo? Então, beta-HCG é justamente essa gonadotrofina coriônica humana. Elas são produzidas pelas células do sincício trofoblasto e do citotrofoblasto. Então, aqui é depois da nidação, ocorre essa diferenciação nessas duas estruturas, o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. E aí essas duas estruturas começam a produzir este hormônio chamado de gonadotrofina coriônica humana, certo? O que é detectado é a forma beta dessa proteína, desse hormônio, tá? Por isso que nos exames são chamadas de beta-HCG, certo? Que vai estimular o endométrio a continuar produzindo progesterona e se manter íntegro, evitando a sua descamação. Toda a estrutura da frase está muito bem construída, certo? Está quase toda ela correta, mas essa frase não está correta. Por que ela não está correta? Ali no início, ok, processo de nidação é isso mesmo. Inicia-se o processo de produção da gonadotrofina coriônica humana pelas células do sincício trofoblasto e do citotrofoblasto. Aqui, ok também. Certo? Que irá estimular o endométrio. Será que essa gonadotrofina é para estimular o endométrio a produzir progesterona? Quem é que produz a progesterona? Lembram que no momento da ovocitação tem umas estruturas que ficam para trás, lá no ovário, que forma o corpo lúteo. E é esse corpo lúteo que está produzindo a progesterona. Essa produção de progesterona, ela dura em torno de 10 a 12 dias. Essa é uma glândula temporária que produz progesterona por um período curto, de 10 a 12 dias. Caso não haja a fecundação, essa estrutura regride, para de produzir a progesterona e toda a parede uterina, ou a camada funcional do útero, vai ser descamada. Tem todo aquele processo da isquemia e depois da etapa menstrual, que é a descamação, ok? Porque reduziu o nível de progesterona. Aqui, quando ocorre a fecundação e a implantação do blastocisto, essas estruturas, o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, produzem esse hormônio. Esse hormônio aqui vai estimular o corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai se manter produzindo progesterona, certo? E aí, com níveis altos de progesterona, não ocorre a descamação. Então, o que está errado dentro dessa frase é essa palavrinha aqui, o endométrio. Então, isso aqui não está correto. Aqui deveria estar escrito corpo lúteo. Aí a frase estaria completamente correta, certo? O restante está todo ele muito bem construído, tudo ok. Só o endométrio que está errado. Próxima questão, estamos chegando no fim.
Número 15. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, que não corresponde ao que acontece na realidade. Então, as células deciduais são importantes, pois armazenam glicogênio e lipídios para serem usados como a primeira nutrição das células do blastocisto, certo? Então, lembrando, o que são as células deciduais? São as células, os fibroblastos da camada funcional. Elas se transformam e armazenam glicogênio e lipídio. Então, elas vão armazenando glicogênio e lipídio e se posicionam ao redor do blastocisto que está sendo implantado. À medida que ela armazena tanto glicogênio e tanto lipídio, que ela sofre um processo de morte celular. E aí libera esse glicogênio, libera esse lipídio que vai ser usado como fonte de nutrientes. Então, essa aqui está totalmente correta. É a primeira fonte nutricional do blastocisto implantado, é fornecido por essas células deciduais. Se vocês forem lá nos slides anteriores, nós tínhamos umas célulazinhas amarelas, laranjinhas, bem compridinha no entorno do sincício trofoblasto. Eram essas células deciduais, que são fibroblastos do tecido conjuntivo do endométrio. Ok? Letra B. O sincício trofoblasto é responsável pela invasão do tecido endometrial. Então, isso aqui, sempre quando aparecia essa palavra, eu voltava a frisar qual a função do sincício trofoblasto. O sincício trofoblasto é aquela unidade celular formada por vários núcleos, então são várias células que se fusionam para formar uma única unidade. Essa única unidade, sim, o pelotão de frente de invasão. Vai invadir o endométrio para criar espaço e posicionar o blastocisto dentro do endométrio. Então, essa aqui também está correta. A mórula é formada pelo embrioblasto e o trofoblasto. Será que a mórula já tem essa divisão aqui? Então, a mórula é somente uma massa celular formada por cerca de 12 até 32 células. Então, não tem divisão de camadas aqui, é simplesmente uma massa de células. Esse embrioblasto e o trofoblasto acontece na próxima etapa, que é a etapa onde a gente já tem o blastocisto, aquela estrutura que já tem a cavidade blastocística. Então, na mórula, a gente não tem embrioblasto e trofoblasto, a gente não tem essa divisão de camadas ainda. Na sequência vai aparecer, mas na mórula não tem. A mórula é somente uma massa celular. Vocês sabem por que se chama mórula? Porque lembra uma amora. Então tem essa associação. Vocês vão falar a palavra mórula e vão se lembrar de amora. A amora tem uma cavidade interna? Não. A fruta amora é uma massa cheia de bolinhas. E aquilo ali tem essa semelhança. Quando a gente enxerga a estrutura da mórula, parece uma amora, que tem várias bolinhas formando uma massinha de células. Por isso que o nome dessa estrutura foi denominada de mórula, ok? Então essa aqui não está correta. Vamos seguindo aqui para ver o porquê que está correto e o porquê que não está. Letra D. A nidação é o processo de implantação do blastocisto na parede uterina. Ok, beleza. Então isso aqui é mais, novamente, a definição do processo de nidação. Tá? Ok também. E a última. O disco embrionário bilaminar, ou seja, formado por duas camadas, é formado pelo epiblasto, a camada de cima, e o hipoblasto, a camada de baixo. Então, também está correta. Então, a alternativa incorreta seria a letra C, porque na mórula nós não temos essa subdivisão em embrioblasto e trofoblasto. É simplesmente formado por um conjunto de células, cada célula sendo denominada como blastômero, ok? Então, letra C é a resposta alternativa incorreta dessa questão. Número 16. Assinale a alternativa que indica a estrutura que dará origem às estruturas corporais do embrião, certo? O que vai dar origem ao embrião e não aos anexos ou às outras estruturas dessa massa de células que é resultante da fecundação. Então, nós temos lá, na estrutura
corporal, nós tínhamos lá a cavidade amniótica, que é aquela cavidade de cima. Nós tínhamos uma estrutura medial formada por 2 camadas, nós tínhamos uma outra cavidade embaixo, e tudo isso sendo recoberto por outra coisa, e ainda nós tínhamos aquela massa de células que vão invadir o tecido endometrial. Então, aqui, a cavidade amniótica está aqui. Então, ela não é responsável pela formação das estruturas do corpo do embrião. Disco embrionário bilaminar, está aqui o disco embrionário bilaminar. É ele que vai ser transformado e depois em disco embrionário trilaminar, e cada uma dessas camadas vai formar um dos folhetos embrionários, que vai dar origem a todas as estruturas do nosso corpo. Então, a resposta correta seria a letra B, mas vamos achar aonde se encontram as outras estruturas. Sincício trofoblasto, ele é responsável por formar as estruturas do corpo do embrião? Não. Sincício trofoblasto é essa estrutura de invasão do endométrio, para posicionar o blastocisto dentro da camada endometrial. E a cavidade blastocística, ela está aqui embaixo, é a cavidade inferior, que depois, na sequência do desenvolvimento, vai ser chamada de cavidade exocelômica. Então, as duas se referem a essa cavidade inferior, que também não vão dar origem à estrutura corporal do embrião. Quem vai dar origem às estruturas corporais do embrião é essa estrutura intermediária chamada disco embrionário bilaminar. Tanto que o próprio nome já diz, ó, disco embrionário. É ele que vai dar origem ao embrião, ok? Lembrando que a cavidade amniótica é aquela cavidade que vai formar uma bolsa de líquido para proteger o embrião. A cavidade de baixo, chamada de cavidade blastocística, depois conhecida como cavidade exocelômica, e que mais tarde troca de nome para saco vitelínico. O que é esse saco vitelínico? É uma fonte de nutrientes para esse embrião que está em desenvolvimento. Então, também não forma a estrutura do corpo do embrião. Quem forma é o disco embrionário bilaminar, letra B, a resposta correta. Número 17, a rede lacunar. Então, vamos pensar, o que era a rede lacunar? A rede lacunar é a junção quando várias lacunas se fundem, se fusionam, para formar uma única rede. Aonde que se formava essas lacunas? Essas lacunas se formavam no sincício trofoblasto. Lembra aquela estrutura de invasão? Formavam pequenas lacunas que entravam em contato com as artérias, aquelas artérias espiraladas. E aí eram preenchidas por sangue. E aí formava uma rede e nós tínhamos uma microcirculação sanguínea no entorno do blastocisto, certo? Essa rede lacunar, localizada então no sincício trofoblasto. É a estrutura que compreende essa rede lacunar. Então, essa rede lacunar é uma estrutura localizada em que região do blastocisto em desenvolvimento e dará origem a qual estrutura embrionária. Então, a gente já sabe que é no sincício trofoblasto que ele está localizado, então não é a cavidade amniótica, não é a cavidade blastocística, não é a cavidade amniótica novamente. Então, ficamos no sincício trofoblasto. E agora, vai dar origem ao quê? À placenta ou ao coração? Ao coração, a gente viu que aquela estrutura primitiva cardiogênica, ela está localizada no disco embrionário, certo? E não no sincício trofoblasto. Então, não pode dar origem a esse coração. A rede lacunar vai formar um dos componentes da placenta. Então, vai ser um dos componentes para estabelecer a comunicação entre a circulação materna e a circulação fetal, a circulação embrionária. E essa comunicação entre a circulação materna e a do embrião se dá dentro dessa estrutura chamada placenta, ok? Que começa a se formar a partir da rede lacunar. Então, a rede lacunar é os primórdios do surgimento da placenta. E essa rede lacunar está localizada no sincício trofoblasto. Então, a resposta correta seria a letra
A, sincício, trofoblasto e placenta. Número 18, então, assinale a alternativa correta que mostre a sequência de estruturas celulares de acordo com o desenvolvimento embrionário. Então, é para marcar a alternativa que mostra a primeira célula até a célula mais desenvolvida, certo? Então, numa sequência temporal crescente. A partir do momento que ocorre a fecundação, todas as células que decorrem na sequência. Então, qual é a primeira célula que a gente tem que começar esse esquema? Com o ovócito. Então, o ovócito é a primeira célula, porque é o ovócito que vai ser fecundado. Então, nós temos ovócito aqui e ovócito aqui. Tem ovócito aqui na sequência, mas antes tem o óvulo. É o óvulo que dá origem ao ovócito ou é o ovócito que dá origem ao óvulo? É o ovócito que dá origem ao óvulo. Então, esse aqui já está incorreto, certo? Começa pelo zigoto e depois lá no final eu vou ter óvulo? Também não, né, pessoal? O zigoto já é o resultado final da fecundação e a partir do zigoto nós só temos as clivagens que vai expandir a população de células. Então, nós não temos as células gaméticas. Aqui, na última, começa pelo blastocisto, que já é aquela estrutura com cavidade blastocística. Nós já temos a divisão de embrioblasto e trofoblasto, toda a estrutura formada para depois dar origem ao óvulo e depois dar origem ao zigoto ou ao ovócito? Não. Então, essa aqui não está correta, ok? Então, ficamos entre a B e a letra D, onde a primeira célula desse processo evolutivo da fecundação é o ovócito, mais especificamente o ovócito secundário. Quando ocorre a fecundação, ele vai finalizar a segunda meiose e vai se transformar em zigoto ou em óvulo. Ele vai se transformar em óvulo, ok? Quando ocorre a fusão dos dois pronúcleos, aí nós vamos chamar ele de zigoto. Esse zigoto vai sofrer sucessivas clivagens ou sucessivas mitoses ou sucessivas divisões celulares e vai formar uma pequena massa de células, entre 12 e 32 células, que é conhecida por mórula. Então, é a nossa amora. Lembra da estrutura da amórula? Da amora, desculpa. Ou também chamada de mórula. E a partir da penetração da secreção das glândulas uterinas, forma uma cavidade no interior dessa mórula, e aí, quando se forma essa cavidade, essa mórula é chamada de blastocisto. Então, aqui nós temos uma ordem sequencial das células de acordo com o seu desenvolvimento embrionário. O ovócito dando origem ao óvulo, o óvulo dando origem ao zigoto, o zigoto proliferando e surgindo a mórula, e a mórula se desenvolvendo, formando o blastocisto. Aqui na letra D está tudo desorganizado, ok? Porque do ovócito forma o zigoto e do zigoto forma o óvulo. Então, isso aqui também não está correto, certo? Então, a resposta correta seria a letra B. Ovócito, óvulo, zigoto, mórula e blastocisto, ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa correção. E agora eu vou fazer aqui, antes da gente ir para o intervalinho, para a gente fazer um intervalinho, ir no banheiro, tomar uma água, eu quero somente fazer uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada para introduzir o assunto da aula de hoje, certo? Então, deixa eu só descompartilhar a tela com vocês e botar o conteúdo da aula passada, que é a aula número 6. Aqui. O que a gente viu na aula passada? Nós estamos na terceira semana do desenvolvimento embrionário. Deixa eu mostrar dessa forma aqui que fica melhor. Aqui. Então, aqui eu consigo passar os slides de forma mais rápida. Então, o que nós temos aqui? Ó? Na terceira semana, nós tínhamos essa estrutura minúscula, pequena, formada por duas cavidades, mais aquele disco embrionário central. Aqui nós temos a cavidade coriônica, onde toda essa estrutura está inserida, e ao final da terceira semana nós chegamos num embrião já bem desenvolvido, certo? Que vai entrar na quarta semana, certo? Então nós temos acontecendo na terceira semana essa mudança
do disco embrionário bilaminar, ou seja, formado por 2 camadas de células, num disco embrionário trilaminar, formado por 3 folhetos embrionários, ok? Que é a partir desses 3 folhetos embrionários que se dará o desenvolvimento, só um pouquinho, vai se dar todo o desenvolvimento da estrutura do embrião, certo? Então, é a partir do disco embrionário trilaminar, formado por ectoderma, em azul, o mesoderma, que é a camada do meio, em vermelho, e o endoderma, que é a camada em amarelo, que é a camada mais de baixo, certo? Todas as 3 camadas originadas a partir das células do epiblasto. Lembram que as células começam a migrar pela linha primitiva, substituem as células do hipoblasto, e aí dão origem ao endoderma, e as próximas células migram e ocupam essa região intermediária, para formar o mesoderma, tá? Aqui o estabelecimento da linha primitiva até o nó primitivo, que é através dessa estrutura que ocorre toda a migração das células, certo? Então, aqui, nessa migração pela linha primitiva, as primeiras células que migram vão substituir o hipoblasto para formar o endoderma, e as próximas células vão preencher esse espaço intermediário para formar o mesoderma. As células que permanecerem no epiblasto vão ser chamadas de ectoderma, certo? Então, isso tudo a gente viu. Aqui a formação da linha primitiva, nós tínhamos aquela estrutura chamada placa pré-cordal, que é o nosso ponto de referência da posição cefálica, ou seja, da posição da cabeça, da onde vai surgir todas as estruturas cefálicas desse embrião. E esse processo de transformação de um disco bilaminar num disco trilaminar é chamado de gastrulação, certo? Então, ocorrendo essa gastrulação, a partir da gastrulação nós temos a formação de uma estrutura chamada notocorda. Essa notocorda ela é formada por uma expansão de células pelo mesoderma, então aqui ó, a expansão das células do mesoderma até a placa pré-cordal, num processo chamado processo notocordal, e na sequência vem um canalzinho, esse canal chamado de canal notocordal. A camada da base desse canal notocordal acaba sendo degenerada, acaba morrendo por apoptose, estabelecendo um contato direto entre aquelas 2 cavidades. Cavidade amniótica em cima, saco vitelínico embaixo. Essa troca de fluidos aqui acaba estimulando as próximas etapas, principalmente a formação dessa estrutura aqui, esse espessamento da ectoderma, para formar a placa neural, certo? E aí nós tínhamos essa estrutura aqui, onde nós tínhamos uma comunicação direta entre os 2 canais através do nó primitivo. Nós tínhamos na porção cefálica o limite estabelecido pela membrana bucofaríngea. Então, o limite cefálico, o limite da cabeça, é a membrana bucofaríngea, até o nome é bastante sugestivo, surgimento da boca e da faringe, que são as primeiras estruturas do trato digestório, e na outra extremidade nós temos a formação da membrana cloacal. Cloaca, lembrando a terminação do trato digestório dos animais, então corresponde ao ânus, o surgimento da abertura final do trato digestório. E aí nós fomos vendo com a formação desse processo notocordal até o seu fechamento. Então, lembrando que a base ela acaba sendo eliminada por apoptose e depois nós temos um fechamento dessa estrutura chamada notocorda, certo? Essa estrutura chamada notocorda é o que vai formar o nosso eixo central, certo? Juntamente com os somitos vai formar toda a nossa coluna vertebral e também a formação das vértebras. Então, tudo a partir da notocorda. O fechamento da notocorda vai estimular alterações, mudanças na camada mais superficial, que é a camada do ectoderma. E aí vai começar a formar essa ondulação aqui, chamada de sulco neural, e o surgimento das pregas neurais.
agora para causar o fechamento do tubo neural. Então, aqui é o resumo de tudo, expansão da linha primitiva até o nó primitivo, formação dos 3 folhetos embrionários, e a partir do nó primitivo, a expansão da notocorda, e na sequência da placa neural, que é essa estrutura que parece uma raquetezinha de tênis, certo? E aí, agora, depois, na 4ª semana, nós vamos ver uma expansão maior dessa estrutura ao longo do disco embrionário trilaminar, certo? Daí, a partir do fechamento da notocorda, nós tínhamos o estímulo para o fechamento do tubo neural. Então, uma coisa leva a outra, ok? Esse fechamento do tubo neural acontecendo de forma a aproximar as cristas neurais, e esse fechamento leva também ao surgimento das cristas neurais, que ficam localizadas nas laterais do tubo neural. O tubo neural vai dar origem ao nosso sistema nervoso central, tanto a parte do encéfalo, do tronco encefálico, como também da medula espinhal. As cristas neurais vão dar origem ao sistema nervoso periférico, ou seja, todas as ramificações nervosas que vão inervar as extremidades do nosso corpo, ou os órgãos do nosso corpo, ok? Aí nós tínhamos aqui um corte também de uma estrutura real, e nós vimos também que esse processo de fechamento do tubo neural, ele se inicia na porção do meio do disco dessa placa neural, e ela vai no sentido cefálico, ou seja, no sentido da cabeça, e no sentido caudal, ou seja, na terminação da membrana cloacal. À medida que ele for se fechando, vão aparecendo essas bolinhas laterais aqui, que vocês estão vendo. À medida que for fechando, vai aparecendo cada vez mais essas bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de somitos. E esses somitos, eles são responsáveis por formar as vértebras da nossa coluna vertebral, juntamente com a notocorda, ok? Então, esse somito, ele é formado a partir do mesoderma. Então, toda essa estrutura do meio aqui, que apresenta-se em vermelho, é o nosso mesoderma. Então, ele é o mesoderma para-axial, ou seja, localizado ao lado. Então, o prefixo para significa ao lado, e axial significa o eixo. Então, esses somitos, eles são formados ao lado, na posição lateral do nosso eixo central, que é determinado pela notocorda, ok? Todo esse processo de fechamento do tubo neural é denominado de neurulação. Ele vai se iniciar na 3ª semana, como a gente viu na aula passada, e ele vai ter o seu término na 4ª semana, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, na aula de hoje, na 1ª semana, que é a 4ª semana da aula de hoje, nós vamos ver esse processo de fechamento do tubo neural, chamado de neurulação. Formação do tubo neural, tanto lá na porção cefálica, quanto lá na porção caudal, certo? Então, todo esse processo chamado de neurulação, ok? Então, ali a formação dos somitos nessa porção medial, vai fechando para a extremidade cefálica e vai fechando também para a extremidade caudal, certo? E por último, na aula passada, nós vimos o surgimento da placenta. E a placenta, tendo as suas origens nessa estrutura chamada de vilosidade coriônica, que é originada a partir dessa camada de células chamada citotrofoblasto, juntamente com a rede lacunar, que foi o que caiu em uma das questões que eu mandei para vocês. A rede lacunar sendo um dos componentes para a formação da placenta. Então, aqui são os primórdios do surgimento da placenta, estabelecendo contato com a vascularização do endométrio e também com as glândulas uterinas. E aí tem todo o desenvolvimento, depois ela é preenchida por mesoderma e aparecem vasos nessas vilosidades coriônicas. Esses vasos aqui é o que vai trazer o sangue embrionário para essa região das vilosidades, para que haja a troca sanguínea entre o sangue circulando na rede lacunar e o sangue circulando nas vilosidades coriônicas. Ao longo do desenvolvimento embrionário, a região da placenta ela vai se concentrando
na face ou na extremidade onde se localiza o cordão umbilical, que é por onde passam aquelas veias e artérias umbilicais que vão estabelecer o contato direto entre o sangue materno circulante na placenta e o sangue embrionário que também circula na placenta. E é na placenta que ocorre todas as trocas gasosas do sangue materno com o sangue embrionário, ok? E aí nós finalizamos a nossa aula anterior e a partir daí nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, certo? Mas como já são 8h35, agora eu sugiro que a gente faça um intervalo e a gente pode voltar 10 para as 9, pode ser? Então, 8h50 a gente retorna, 8h50 a gente retorna para a nossa aula e continua vendo a partir da aula de hoje, da 4ª semana do desenvolvimento embrionário até a 8ª semana do desenvolvimento, certo? Então, pessoal, vamos fazer um intervalinho agora. Voltamos às 8h50. Então, na volta do intervalo, eu vou fazer o registro de quem está online e quem não está, para depois passar isso para a chamada. Então tá, pessoal, vamos fazer um intervalo, vamos no banheiro, vamos dar uma descansada, arejar a cabeça e a gente volta na sequência, tá bom? Até mais.